Bom dia, vamos gravar aqui a segunda parte da aula, começando aqui pelas sequências de intubação, né, reiniciando. Esse aqui é um tema um pouquinho que tem aí algumas interrogações, um pouquinho de polêmica, então eu coloquei aqui a linha do tempo a respeito de onde surgiu o termo sequência rápida de intubação. Surgiu lá em 1946, a primeira preocupação na indução anestésica de pacientes gestantes, quando se percebeu que as pacientes estavam broncoaspirando. Então, começou-se até a intitular a síndrome de Mendelssohn, que é esse doutor Curtis Mendelssohn. Nos anos 60, foi John Selick, que é aquele da manobra de Selick, que para evitar essas regurgitações, com essa preocupação, ele inventou a manobra de Selick, essa compressão cricoide para a compressão indireta do esôfago. Nos anos 70, americanos e ingleses começaram a formalizar uma sequência, né, um protocolo para indução anestésica também ainda na obstetrícia. E aí foi de onde surgiu o termo sequência rápida de intubação nessas cirurgias obstétricas, tá? Onde começou-se a dizer assim, a gente vai fazer uma pré-oxigenação, vai induzir com tal droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nos anos 80 para 90, onde se estabeleceu o termo sequência rápida de intubação, e ele saiu do bloco cirúrgico e começou a ser usado nas emergências e UTIs. E aí, de fato, houve uma padronização em um protocolo usando aquele modelo dos 7 P's, que eu vou citar já já. E, atualmente, a gente tem se preocupado aí em otimizar esse protocolo, em usar novas drogas, em conhecer melhor essas drogas, para realizar a intubação de forma mais segura. Então, houve também adaptação ao perfil do paciente. Então, perfil pediátrico, obstetrícia, pacientes críticos e obesos, onde a gente tem interrogado algumas questões, principalmente para o nosso mundo aqui da pediatria. Então, a sequência rápida de intubação nada mais é do que um conjunto de ações que a gente faz para intubar um paciente com risco de broncoaspiração. Então, se a gente desconhece o jejum desse paciente, ou esse jejum não foi respeitado, a gente vai realizar a sequência rápida para evitar que o paciente regurgite e broncoaspire. Essa é a fundamentação básica, é o princípio básico da sequência rápida de intubação. Então, para isso, a coisa mais importante é evitar a ventilação manual com máscara oronasal. Então, isso já cria uma certa dificuldade para o perfil pediátrico. E aí a padronização da sequência seria os 7 P's, onde o primeiro P é preparação, segundo P, pré-oxigenação, terceiro P, pré-medicação, quarto P, paralisia e sedação, na verdade é a ordem inversa. O quinto P, o posicionamento, o sexto P, a passagem do tubo, e o sétimo P, os cuidados pós-intubação. Isso já é uma adaptação, isso não são os P's originais, mas em tempos atuais, a gente atualizou e adaptou com esses 7 P's. Então, a sequência rápida de intubação, eu faço a pré-oxigenação, como a gente já falou na aula passada, 3 a 5 minutos, sigo para a primeira droga, que são a preocupação em a gente fazer analgesia do paciente, e aí como classe principal, mais importante, os opioides. Eu posso lançar mão de uma segunda medicação considerada pré-medicação, que é a lidocaína, vou falar mais à frente, e aí depois eu entro realmente para a sequência rápida, com velocidade aí, na realização de 2 drogas, um hipnótico, um sedativo, né, e depois o bloqueio neuromuscular, para aí sim a gente realizar a laringoscopia. Então, tem uma dica aqui já que é o seguinte, a gente considera o fentanil, estou considerando o fentanil como o opioide de escolha, o analgésico de escolha, como uma pré-medicação, porque essa droga precisa se destacar um pouquinho no tempo para que ela de fato faça o seu efeito. Para aí depois a gente fazer o hipnótico e o bloqueador neuromuscular sem intervalo em sequência.
Eu vou retomar isso aqui mais à frente um pouco. E aí a gente já começa a primeira polêmica, né? A sequência rápida de intubação tem lugar na anestesia pediátrica? Esse é um estudo interrogando se a gente deve aplicar a sequência rápida de intubação na pediatria. Outro estudo dizendo aqui que a sequência rápida de intubação não tem uso na pediatria, ele afirma isso. E ele conclui que a sequência rápida de intubação clássica não tem lugar e as crianças devem receber uma indução controlada, adaptada às suas características fisiológicas e realizada por equipe experiente. Então, a gente vai ver o que é isso. O que é que se viu com os estudos aí? Uma comparação entre as técnicas, a clássica, onde eu não ventilo o paciente, o conceito clássico da sequência rápida de intubação, para uma sequência que eles chamam de controlada, onde eu permito a ventilação do paciente. Comparando, a que é que se chegou? Que houve menor incidência de dessaturação quando eu faço essa ventilação mais suave, menos incidência de saturação moderada e grave, menos episódios de bradicardia, menos casos de intubação difícil, e a conclusão de que a sequência de intubação clássica mais rígida ao evitar qualquer ventilação é associada com mais eventos adversos em pediatria. Então, esse é o questionamento. Na pediatria, a grande preocupação da gente não deve ser a broncoaspiração. A nossa grande preocupação é exatamente a hipóxia e a consequência da hipóxia, que é a bradicardia e risco de parada cardíaca. Então, aí mais estudos. A pré-oxigenação pode não prevenir a hipóxia durante a sequência rápida clássica em criança. Então, às vezes, você faz uma pré-oxigenação perfeita, mas você não garante que essa criança não vá desaturar. As sequelas da aspiração são menos graves em crianças. Isso é um fato interessante, que a gente geralmente desconhece. E aí, você, fazendo uma sequência controlada, com ventilação cuidadosa, pode reduzir os riscos associados a essa abordagem clássica. Esse estudo bem interessante aqui a respeito de broncoaspiração, onde foram feitas, avaliadas as broncoaspirações em cirurgias eletivas e casos de emergência. Só houve a proporção de uma broncoaspiração para cada 5.000 cirurgias eletivas e uma broncoaspiração para cada 4.500 casos de intubações em emergência. Então, só 24 pacientes aspiraram, 8 não tiveram nenhuma piora, 11 apresentaram piora leve, com rápida resolução, e 5 tiveram uma piora mais importante, mas sem nenhum tipo de desfecho grave ou óbito. Então, isso mostra que, na verdade, a gente tinha uma inversão de valores para crianças na sequência rápida de intubação. Então, a conclusão, esse estudo foi até apresentado na aula de sequência rápida de intubação no último congresso de UTI pediátrica. A sequência rápida controlada de intubação com ventilação suave por máscara proporciona condições cardiorrespiratórias estáveis para proteger os vias aéreos em crianças com estômago cheio, esperado ou suspeito. A aspiração pulmonar não parece aumentar significativamente. Então, é o que a gente recomenda, que a partir do momento que a criança apresente apneia ou hipopneia, e isso já pode acontecer no momento do primeiro passo de medicação, que é a utilização de opioides. Então, vamos para a prática. A gente usou o fentanil. Já no fentanil, a gente pode precisar ventilar nosso paciente. Então, ventila-se, tem que dar um tempo para que você tenha o efeito das medicações. Então, uma das recomendações mais detalhadas é que você considere o fentanil na fase de pré-oxigenação, porque aí você vai dar tempo para o fentanil fazer o efeito esperado. Então, você já pode fazer o fentanil e pré-oxigenar seu paciente com a ventilação suave, a máscara do Ambu, a 15 litros por minuto.
tá? Essa é uma possibilidade também. Então, aí, só revisando, a gente tem que dar tempo para as medicações atingirem seu efeito ideal. Então, a gente, geralmente, para que isso aconteça, a gente vai precisar ventilar nosso paciente, evitando hipoxemia, bradicardia e risco de parada, tá certo? Sem grandes repercussões, aí os estudos mostraram, de broncoaspiração. Outra sequência bem importante a gente entender e saber fazer é a sequência atrasada de intubação, que é uma realidade da pediatria. Isso pode acontecer para adultos, então, idosos, agitados, confusos, hipoxemiados, e crianças, só pelo fato de ser criança, ela pode não aceitar a pré-oxigenação. Então, a gente pode precisar lançar a mão de um artifício para ela permitir a pré-oxigenação. Então, a droga de escolha é a querida aí, ketamina, tá certo? Ketamina, 1 miligrama por quilo, você já promove a dissociação, ele vai aceitar a pré-oxigenação. A partir dos 5 minutos de pré-oxigenação, eu vou repetir a dose da ketamina ou fazer o Ketodex. E aí, como você tem duas medicações que fazem analgesia considerada moderada, você está autorizado a não fazer o opioide e seguir e eles são hipnóticos. Então, você já faz 2 em 1. E depois segue para o bloqueador neuromuscular e a laringoscopia. Ok? Então, a gente agora vai para as medicações. Estudar um pouquinho delas é um tema praticamente inesgotável, mas a gente vai tentar consolidar aqui as principais informações, tá certo? Então, quais são as classes e as opções de medicações que a gente tem? Primeiro, os opioides, onde o principal representante aí é o fentanil, mas vem surgindo, na verdade, já surgiram opções muito boas, que são os outros opioides sintéticos mais modernos, o alfentanil, sulfentanil e remifentanil. Eles têm pouca disponibilidade, os estudos estão mostrando, assim, estão trazendo boas informações, bom perfil, inclusive, para intubação, para as sequências de intubação emergenciais, e também alguns para uso em infusão contínua. Depois nós temos os hipnóticos, onde a gente tem o midazolam, o propofol, a ketamina, o etomidato, o tiopental e a associação aí do Ketodex. E, por fim, o rocurônio e a succinilcolina, representando os bloqueadores neuromusculares para esse fim de sequência de intubação. Eles são que se permitem, têm características farmacocinéticas para a gente utilizá-los, tá? As outras opções não se encaixam aqui, como pancurônio, vecurônio, atracur, cisatracur, pelo tempo de ação. A gente precisa ter drogas com ação mais imediata, com pico de ação mais rápido, em até 1 minuto seria o ideal. Porque senão a gente entuba o paciente sem o efeito ideal das drogas, tá? As outras medicações e classes que a gente pode precisar, em situações específicas, uma eu já citei, que é a lidocaína, que é um adjuvante, eu vou falar das características dela. Depois a atropina, que tem suas indicações questionáveis na pediatria, era muito bem estabelecida há algum tempo atrás, e a adrenalina como uma terapia de resgate de pacientes com instabilidade hemodinâmica. Primeira característica específica para a pediatria é o fato de que a gente precisa usar doses maiores. Então, ao contrário do que a gente vê muito na prática, que a gente economiza as doses, com as doses, pelo fato da criança ser mais sensível, o correto seria o contrário. As crianças têm maior volume de distribuição, que é um conceito farmacocinético, que representa o espaço virtual aparente do corpo em que a droga vai se distribuir após a administração. Então, o volume de distribuição
a dose administrada dividido pela concentração plasmática. Como esse volume de distribuição é maior, significa que para eu ter uma concentração plasmática adequada, eu preciso fazer doses maiores, tá certo? Então, o corpo da criança, ele tem mais líquido proporcionalmente. Então, esse volume de distribuição é maior. O outro detalhe é que a taxa metabólica das crianças é maior. Então, a metabolização e a depuração das drogas também é mais rápida, perdendo esse efeito. Então, em situações em que você tem uma demora na intubação, por falha, por dificuldade técnica, por via aérea difícil, você precisa muitas vezes repetir as medicações ou para reforçar o efeito delas. Aí mostrando o exemplo do volume de distribuição de algumas drogas comuns no uso da sequência de intubação, onde o volume de distribuição das crianças está em azul e dos adultos em vermelho. Então, sempre tem maiores volumes de distribuição aí, maiores necessidades de concentrações maiores para o efeito ideal nas medicações em pediatria. Os opioides, né? Eu vou citar apenas o fentanil, para não ficar tão extensa a aula. O fentanil é um opioide sintético potente, que a gente já sabe 100 vezes mais potente do que a morfina. Ele tem uma característica de diminuir a resposta simpática da laringoscopia. Isso é bem importante, porque você corta a taquicardia e a hipertensão causada pela laringoscopia e intubação. Mas pode descompensar pacientes já instáveis do ponto de vista hemodinâmico. Tem um pico de ação um início de ação em 1 minuto, então demora 1 minuto para começar a agir, e tem um pico de ação entre 3 e 5 minutos, tá? Guarda essa informação. A gente pode fazer intranasal e intramuscular, e a dose é de 1 a 4 microgramas por quilo. Geralmente a gente usa 1 a 2 microgramas por quilo. Então você pode usar 4 microgramas por quilo sem nenhum problema. Você vai otimizar a sua intubação. Ela tem como colaterais a apneia e hipopneia, rigidez torácica, náuseas, vômitos, retenção urinária, miose, a bradicardia, tá certo? O antídoto do fentanil é a naloxona. A gente tem um tempo de duração de 30 a 60 minutos do nosso fentanil. E para a rigidez torácica, a gente tem o nosso grande temor do uso do fentanil, e ocorre principalmente no uso em doses altas, tá certo? E na maior velocidade de infusão. Então, na hora de fazer o push, o bolus tem que ser lento, reforçar isso muitas vezes com a técnica de enfermagem. Você não tem relação direta com a diluição. Então, se você dilui bastante, mas faz rápido, não adianta nada. E a tendência é que se ocorra mais a rigidez torácica nos extremos de idade. E o tratamento, você pode usar o antídoto, a naloxona, mas o efeito não é legal, até porque a gente tem uma questão prática. Na hora, a gente vai pedir para achar a naloxona, calcular a dose, a gente não está habituado a usar os antídotos e vai perder tempo. Então, você já, na teoria, vai ter na sua mão o bloqueador neuromuscular, que é o tratamento de escolha para a rigidez torácica. Aqui um gráfico mostrando aqui, ó, o pico de ação em vermelho do fentanil, que está aí em torno de 4 minutos. Diferente do alfentanil, do remfentanil, que tem um pico de ação rápido, em até 1 minuto. Então, por isso que essas drogas são bem promissoras e tendem a entrar na nossa realidade com o tempo. É uma questão de tempo para a gente estar usando isso aí de forma rotineira. E por que usar os opioides, né? A gente, quem nunca viu aí a sequência de intubação de um colega sem usar uma analgesia? Quem nunca viu, a gente vê alguém usando só o Propofol,
ou o propofol mais o bloqueador. Quer dizer, isso é uma questão de humanização do atendimento médico, tá? Esse estudo mostra aí o nível, como se fosse um índice de dor em várias situações, em que alfinetada, sutura da pele, incisão da pele cirúrgica, exploração abdominal cirúrgica, retração de costelas, causam menos dor do que a laringoscopia e a intubação, tá? Então, a gente tem que se preocupar com a correta analgesia dos nossos pacientes. Aqui um gráfico bem antigo, bem clássico, que mostra o estresse no transoperatório, medido através do nível de cortisol. Então, você vê aí que o gráfico, ele tem um pico de cortisol na intubação. Incisão, exploração abdominal, clamping cirúrgico, e depois a sutura, nada se compara à liberação de cortisol durante a intubação. Fentanil, como eu disse, a gente deve usar sempre, só não usar em pacientes que têm estabilidade hemodinâmica, porque esse controle simpático ele é muito favorável no paciente estável. Mas no paciente que tem estabilidade hemodinâmica, a taquicardia é compensatória, então eu não quero cortar essa taquicardia, porque senão o paciente vai ladeira abaixo e pode, de repente, vir a ter um choque ou uma parada. Outro estudo clássico a respeito do controle de dor em neonatos, principalmente relacionado à assistência em UTI, de uma forma geral, não só a intubação. Quando você não tem um controle adequado da dor, esses pacientes têm maior sensibilidade à dor, certo? Você vê aquele bebê que foi da NEL, que foi muito invadido, que é extremamente estressado, é só segurar na mão dele e ele chora copiosamente. Diminuição da imunidade, tem relato aí de dificuldade em cicatrização de feridas e aumento de infecções, e, a longo prazo, comportamento de evitação e de fuga, pacientes com hipervigilância social. Então, isso influencia até no psicológico dessas crianças. Então, tratem a dor, né, e no caso da intubação, façam uma analgesia correta, para evitar maiores danos aos nossos pacientes. Entramos agora na seção dos hipnóticos. É a classe de drogas que a gente tem mais opções e que é interessante a gente conhecer melhor nossas possibilidades para fazer uma escolha mais adequada. Então, o midazolam é extensamente hidrolisado, utilizado, disponível, a gente está acostumado a calcular a dose, a gente conhece teoricamente bem a medicação. Só que o midazolam, não que você não possa usar, mas tem opções melhores, porque é uma medicação que influencia na parte hemodinâmica dos pacientes. Ele causa hipotensão, principalmente após o pico de incidência, que é lento. Então, o pico de incidência é até 3 minutos. Geralmente, se intuba antes o paciente. Então, você vai intubar ele sem a devida sedação, sem a ansiólise, sem a hipnose, sem a amnésia enterógrada, que é o efeito esperado do midazolam. Então, é uma droga muito boa, tem todas essas características, inclusive um efeito anticonvulsivante potente, muito versátil, você pode usar intramuscular, nasal, retal, oral, só ajustando as doses. Tudo bem, mas se você não respeita o início de ação e o pico de ação dela, você não está fazendo o uso correto dela. Fora que, em pacientes chocados, claro que na pediatria isso tem um efeito menos importante do que nos idosos, por exemplo, mas pode acontecer, tá? Então, fiquem atentos a essas características. A gente tem a apresentação que mostram dois tipos de concentração, que é 1 miligrama por ml e 5 miligramas por ml. Atenção a essas concentrações. Já no fentanil, a gente tem uma concentração única, que é 50 micrograma por ml. Aqui tem duas opções, ficar atento, tá? Ele dura, semelhante ao fentanil, em torno de até 60 minutos no efeito, tá? Os colaterais mais importantes é o que eu falei, a hipotensão, que é tardia, corre até 10 minutos após
administração, delírio em déficit cognitivo, são questões mais atribuídas ao uso prolongado, infusão contínua na UTI, né? Por isso que há um cheque em relação ao uso do midazolam, ele ficando ali como uma opção menos recomendada. A gente só usa realmente quando não temos tantas opções, e rodízio de sedação. Provoca soluço, reação paradoxal, e o antídoto é o flumazenil. O outro hipnótico, que para mim é um dos mais versáteis, é um dos meus queridos aqui, é o coringa da sedação, é a ketamina. A ketamina tem várias características e muitas vezes as pessoas que não gostam da ketamina é porque não entendem a droga direito. Então, se a gente conhecer bem as suas atribuições, seus efeitos colaterais, a gente vai usar de uma forma mais otimizada. É um anestésico dissociativo, ele tem essa característica de dissociar o córtex do encéfalo, então você tira a consciência do paciente, mas mantém todos os reflexos primários, então você mantém o drive respiratório, reflexo de tosse, ele respira de forma normal, né? Não que não possa fazer hipopneia ou apneia, pode, principalmente quando doses altas e feitas em bolos, que geralmente é uma apneia transitória, vai durar ali em torno de 1 minuto, tá? E é uma droga que tem a característica de ter analgesia moderada, até moderada. Também tem efeito anticonvulsivante, promove broncodilatação e melhora a hipertensão pulmonar. Então, assim, é um combo de várias características que podem ser úteis ao nosso paciente, tá certo? Tem como início de ação 30 a 60 segundos, e tem um bom perfil de início de ação, e tem um pico em até 1 a 2 minutos, o efeito máximo. A dose é de 1 a 2 miligramas por quilo, e os colaterais são alucinações, cialorreia, laringoespasmo, e o fato de que a ketamina pode até aumentar o tônus muscular. Por isso que a gente não deve, no caso do uso da ketamina, deixar de usar jamais o bloqueador neuromuscular. Você pode dificultar, o paciente está sedado, está tudo ok, mas ele fica um pouco mais rígido, ao contrário de outros sedativos, tá certo? Em relação às alucinações, vamos lá, a gente tem que conhecer as faixas de atuação da ketamina. Ela tem a primeira faixa de atuação, que é de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, que é a faixa da analgesia e do broncoespasmo. Se você quiser usar a ketamina para esse fim, 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. O paciente não vai alucinar aí. A terceira faixa de terapêutica da ketamina é a faixa a partir de 1 miligrama por quilo, que é a faixa de 1 a 2 miligramas por quilo da indução como hipnótico para a intubação. Então, aí o paciente vai sedar, vai dissociar, não vai lembrar de nada e não vai ter as alucinações. Mas essa faixa intermediária de 0,3 a 1, o paciente mantém a consciência, ele não está dissociado, ele começa a ver coisa, a se agitar, a ter alucinação, a ter terror, e pode ficar até agressivo. Então, quando você usa uma subdose, e isso também serve para infusão contínua, às vezes o paciente está fazendo alucinação, mas se você otimizar, você aprofundar a sedação dele, ele vai deixar de fazer, tá? E a outra característica é a liberação adrenérgica, que em alguns casos pode ser até útil. Então, um paciente chocado, por exemplo, você vai causar taquicardia e aumento de pressão, tá? Que é bem-vinda nesses casos. Para a situação do TCE, existia antes uma recomendação de não fazer o uso da ketamina nos casos de TCE e sinais de hipertensão intracraniana.
Mas, na verdade, os estudos mais recentes mostraram que ele é um protetor cerebral. Ele promove vasodilatação cerebral, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, não altera a oxigenação cerebral, nem a autorregulação de CO2. Então, ele tem um efeito protetor. Tem um efeito também anticonvulsivante. E os estudos mostraram que ele não aumenta a pressão intracraniana. Então, você não só pode fazer, como você deve fazer a ketamina em situações de TCE grave. A única recomendação é que você evita naqueles pacientes que têm os sinais de hipertensão intracraniana e têm hipertensão, tem a PA elevada, que você vai aumentar ainda mais a pressão arterial desses pacientes, podendo fazer a descompensação dessa parte cerebral, tá? E a ketamina pode causar hipotensão? Na verdade, o que é que a ketamina faz? Ela promove uma liberação adrenérgica de catecolaminas. E se o paciente estiver estável, vai acontecer taquicardia e hipertensão. Mas, se ele já estiver chocado com as catecolaminas depletadas, a partir do momento que você faz a ketamina, você vai ter hipotensão. Você pode ter hipotensão. Então, não é uma verdade absoluta que a ketamina ela não causa nenhum tipo de instabilidade hemodinâmica. Ela pode, sim, mas esse perfil de paciente ele vai se instabilizar com qualquer droga, né? Com praticamente todas as drogas. É só um alerta para a gente conhecer melhor as nossas medicações. O Propofol, mais um hipnótico, é o hipnótico mais potente, anestésico hipnótico de curtíssima duração, tem um excelente efeito anticonvulsivante, ajuda no relaxamento muscular, então isso é bem legal, bem importante, e tem um efeito broncodilatador indireto, um efeito ainda pouco conhecido, tá certo? A dose recomendada é de 1 a 4 miligramas por quilo e o tempo de início da ação é imediato, em torno de poucos segundos ele já está fazendo efeito. Tem um pico de ação em 1 minuto, e aí só reforçando a dose de 1 a 4, tá certo? Eu costumo até dar um exemplo prático. Recente, a gente tem muito medo do Propofol, mas às vezes a gente usa subdoses. Então, sempre, como a gente falou, tender às doses máximas para a pediatria, para a gente ter o efeito melhor dessas medicações. Recentemente eu estava de plantão e teve uma endoscopia eletiva para uma paciente, inclusive neuropata, em que eu vi o anestesista fazendo o Propofol como indutor para a endoscopia, e a endoscopia feita só com suplementação de O2, não tem ventilação, não tem intubação. E aí eu vi ele várias vezes fazendo o Propofol, e eu perguntei, ô colega, qual foi a dose que você usou do Propofol para essa criança? Ele fez 5 miligramas por quilo. Ele, claro, que dividiu a dose, mas a criança ficou sedada e não fez apneia. Manteve a saturação e o drive respiratório adequado, tá certo? Então, a gente pode utilizar doses melhores, mais altas do Propofol aí, sem problema nenhum. A apresentação dele é 10 miligramas por ml, que é 1%, e tem a 2%. Então, cuidado na hora do cálculo, que a gente tem duas apresentações. As colaterais do Propofol são a hipotensão e depressão cardíaca, né? Tem um efeito de diminuir o inotropismo, faz apneia e tem dor à injeção. Então, eu sinalizei aí com esse símbolozinho as medicações que causam dor à infusão. Não diluir para utilizar o Propofol. O Precedex, eu coloquei aqui para a gente citar e conhecer um pouco da dexmedetomidina, porque a gente vai usar ele em associação com a ketamina. Então, quem sou eu? É um agonista alfa-2 adrenérgico de ação central, tem uma ação sedativa com pouca depressão respiratória, uma analgesia leve a moderada, é o considerado
junto com a ketamina, um poupador de opioides e promove a ansiólise, né? A gente tem, inclusive, uma característica que ele tem é uma das medicações que simulam melhor o sono fisiológico, tá? E fazem aquela analgesia, aquela sedação consciente. Então, é muito bom para as nossas VNIs, né? E ele é usado amplamente em infusão contínua também para os pacientes intubados. Tem como colateral o contrário da ketamina, hipotensão e bradicardia. Não serve como medicação para sequência rápida, porque usado isoladamente, porque tem um início de ação muito lento, 6 minutos, e um pico de ação em 15 a 30 minutos, tá? A dose 1 micrograma por quilo, apresentação única de 100 microgramas por ml. A gente pode usar ele nasal e usar ele intramuscular com doses habituais. Para a nossa intubação, a gente vai associá-lo com a ketamina. A gente pode usar. Sim, está muito bem estabelecido para a pediatria o uso do Ketodex. Tem efeito comprovado e segurança também comprovado. Com a combinação, a gente sabe que tem um efeito sinérgico, né? Os efeitos se somam da ketamina com o Precedex tendo efeito bem otimizado. Os dois juntos também podem ser feitos intranasal ou intramuscular. Ok? E aí o etomidato, mais um hipnótico, que é um sedativo meio que esquecido na pediatria, pouco usado, mas ele tem um perfil muito seguro, principalmente em pacientes com instabilidade hemodinâmica, seria, a princípio, o de escolha. Tem uma ação rápida, curta duração, e um efeito neuroprotetor, diminui o consumo de oxigênio no cérebro. A ação de início da ação em 15 a 60 segundos e um pico de ação em 1 a 2 minutos. A dose é única de 0,3 miligramas por quilo. E aí, qual é o problema do etomidato? Ele tem uma grande controvérsia em relação ao efeito imunossupressor, né? Então, ele faz uma supressão adrenal pela 11-beta-hidroxilase, mas, assim, a gente sabe que isso é uma coisa transitória, que não tem efeito, de fato, sobre a imunidade do paciente, não vai aumentar a mortalidade, e a gente está autorizado, sim, a usar, mesmo em pacientes com sepse, tá certo? Ah, mas aí eu tenho medo. Não, se você tiver medo, você não evita em pacientes gravemente infectados. Mas sabe que os estudos mostram que não há aumento da mortalidade, tá certo? Então, fica aquela dúvida, uso a ketamina ou uso o etomidato nos pacientes com instabilidade hemodinâmica? Um ou outro, tá certo? A eficácia é muito semelhante, talvez uma pequena vantagem para o etomidato, levando em consideração que você só pode usar uma vez e não está autorizado jamais a usar em infusão contínua. Então, para evitar essa questão da supressão adrenal, a gente faz dose única, tá certo? Não repete. O tiopental, só para a gente citar, é uma medicação pouco utilizada, mas é interessante a gente conhecê-la, é um barbitúrico, tá certo? Tem uma ação hipnótica, anestésica e anticonvulsivante, que aí está a sua característica principal, e a recomendação para ela é exatamente pacientes com problemas neurológicos. Então, recomendado para pacientes com estado de mal epilético, hipertensão intracraniana e TCE. Então, já tive um paciente que foi um AVC hemorrágico, que precisou de craniectomia, um paciente gravíssimo que fazia estado de mal, apesar de todo aquele protocolo do estado de mal epilético, midazolam até 12, ketamina, propofol, a gente não conseguiu tirá-lo das crises convulsivas contínuas. E aí a gente lançou mão do uso do tiopental, e foi a única droga que tirou ele do estado de mal. Então, guarda essa informação. Ele tem como colateral esse efeito cardiodepressor, então diminui o débito cardíaco, hipotensão, e pode causar broncoespasmo e laringoespasmo. Tem um início rápido de ação, 30 a 60 segundos, e um pico em 1 a 2 minutos. A dose 3 a 5 microgramas
miligrama por quilo. Está errado aqui, miligrama. Em relação à descompensação hemodinâmica, é só para fazer uma revisão geral aí. Quem é que causa mais efeito cardiosupressor, mais alterações hemodinâmicas? Propofol e tropintal em primeiro lugar, certo? Depois vem o midazolam, depois a ketamina e a etomidato, talvez aí com uma pequena vantagem, tá certo? Ketamina também muito segura para pacientes instáveis, do ponto de vista hemodinâmico. E, finalmente, aqui chegamos aos bloqueadores neuromusculares, que é um dos pilares do sucesso da intubação, tá certo? Falei lá no início da outra aula que para a gente ter o sucesso, a gente precisa posicionar bem nosso paciente e usar o bloqueador neuromuscular. Se você fizer isso, você já está se ajudando muito, tá certo? Então, os bloqueadores facilitam a intubação do paciente, menor chance de causar lesões via aérea, facilita a ventilação, uma coisa que a gente esquece. Às vezes você não intuba de primeiro, vai precisar ventilar o paciente, a ventilação é muito mais tranquila, a saturação rapidamente se recupera, evita tosse, vômitos, diminui a chance de broncoaspiração. Quando a gente não usa o bloqueador, a gente tem 5 vezes mais chance de dificuldade na nossa intubação e 36% mais chance de lesões via aéreo superior, tá certo? Que, na verdade, eu achei esse dado subestimado. Na prática, a gente lesiona muito mais. E aí, ó, tem um nível 1A de evidência, né? A gente recomenda, de fato, o uso do bloqueador, nível de evidência melhor possível, alta qualidade de evidência e forte recomendação. Então, assim, não há motivo para a gente não usar os nossos bloqueadores neuromusculares. Recomenda-se o uso de relaxante muscular para reduzir lesões faríngeas e laríngeas e para a sequência rápida de intubação, a succinilcolina e o rocurônio, tá certo? Esse estudo aí é bem importante e recente, aí, 2023. Então, quem sou eu? O rocurônio é um bloqueador não despolarizante, né? Ele age lá no receptor pós-sináptico muscular, competindo com a acetilcolina. Na verdade, ele se liga ao receptor, mas ele não desencadeia a contração muscular, né? Ele só ocupa esse receptor, leva à paralisia dos músculos esqueléticos e leva a um leve aumento da frequência cardíaca, tá? Isso é importante porque a gente vai comparar com a succinilcolina, que você tem o contrário, tem bradicardia. Então, no rocurônio, você tem um leve aumento da frequência cardíaca e não há liberação de histamina, que é outro colateral da succinilcolina, tá certo? Tem um início de ação mais lento do que a succinilcolina, em 30 a 90 segundos, e um pico de ação em 1 minuto a 2 minutos. A dose é 1 a 2 miligramas por quilo. Igor, 2 miligramas por quilo tá certo? É a tendência a usar aí de 1,2, 1,5, 2 miligramas por quilo. E não aquelas doses que a gente estava habituado de 0,6 miligramas por quilo, tá certo? Quanto maior a dose, mais o paciente fica paralisado por mais tempo, claro, mas o efeito é otimizado. As ampolas são de 50 miligramas em 5 ml, ou seja, 10 miligramas por ml de concentração, e ele deve ser refrigerado, não esqueçam disso, tá certo? Refrigerado. Se você tem um rocurônio que você não sabe a procedência, você usou a dose correta e o paciente não está relaxado, provavelmente essa ampola ficou muito tempo fora da geladeira e precisa ser substituída. Provavelmente perdeu o efeito. Então, prestem atenção nisso. Se acontecer com vocês, peçam uma nova ampola do rocurônio, tá bom? Ele tem uma duração de até 60 minutos, tá certo? Que é a desvantagem em relação à succinilcolina.
Colateral praticamente não existe, é para citar alergia na anafilaxia, que é um evento raro, tem dor à infusão, né, uma das medicações com dor à infusão, então relembrando, o etomidato, propofol e aqui agora o rocurônio, a duração aí prolongada, e o reversor é o Sugamadex, tá certo? E a segunda opção de bloqueador neuromuscular é a succinilcolina, o succinilmetônio, tem essas duas apresentações em pó liofilizado, 10, 100 miligramas e 500 miligramas, ou seja, eu preciso reconstituir a ampola para utilizar. É um bloqueador despolarizante que causa fasciculação, então é uma das características. Início de ação bem rápido, 30 a 60 segundos, e pico de ação em 1 minuto. Tá? A duração da succinilcolina é mais rápida, ela dura em torno de 5 minutos, 10 minutos. Em algumas situações em que você precisa reverter, que não é o caso de urgências e emergências e UTIs, são casos de cirurgias eletivas, esse tempo mais curto facilita a vida do anestesista, tá? Na nossa realidade, se a gente definiu a intubação, o paciente precisa de fato da intubação, você tem que intubá-lo, não tem como reverter. Então, evitar em situações em que o paciente tem hipertensão intracraniana e tenha hipercalemia grave, tá certo? Por quê? Porque a succinilcolina, ela aumenta os níveis séricos de potássio, né? Então, se o paciente já tem hipercalemia, principalmente aqueles com alteração do eletrocardiograma, ou se ele tem um risco de ter elevação desse potássio, que acontecem em grandes queimadas, em doenças neuromusculares, pacientes acamados, pacientes renais, traumas com esmagamento muscular e rabdomiólise, a gente deve evitar a succinilcolina. E aí não é nesse primeiro momento desses traumas, né, no caso aí, e da queimadura, é 48, 72 horas após, que é exatamente onde há a maior lise celular e liberação de potássio na corrente sanguínea. Então, você pode elevar de 0,5 a 1 mEq por litro, um potássio que já está alto, e provocar uma arritmia. Outros efeitos adversos da nossa succinilcolina é a hipertermia maligna, que é bem raro acontecer, graças a Deus, a bradicardia, que é considerável e importante, e a liberação de histamina. Agora a gente entra nas outras medicações, né? A gente fugiu aqui dos nossos opioides, nossos hipnóticos e nossos bloqueadores, a gente entra nas medicações extras, vamos dizer assim. Então, a primeira delas é a lidocaína, que é um anestésico local e um antiarrítmico. Ele tem uma utilização bem interessante como pré-medicação, como adjuvante nessa questão da analgesia. Ele auxilia o fentanil como analgesia, mas ele não tem analgesia importante. Então, o nosso ganho, na verdade, no uso da lidocaína não é como melhora da resposta à questão da analgesia. Ele é muito interessante porque ele reduz a intensidade da resposta simpática à manipulação das vias aéreas, tá certo? E diminui a reatividade dessas vias aéreas. Então, a ocorrência de tosse, laringoespasmo e broncoespasmo. Então, isso é bem interessante, porque a criança tem uma tendência a ter essa reação mais importante das vias aéreas. As crianças fazem muito mais frequentemente o laringoespasmo, tossem, reagem à manipulação das vias aéreas. Então, é uma medicação, se você estiver habituado com a dosagem, com a utilização, vai lhe auxiliar bastante. Não precisa diluir e, claro, sem vasoconstrictor, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. Tem vários tipos de ampolas, onde
as concentrações variam de 1 a 2%. E a atropina, que é uma pré-medicação também de uso controverso, um agente anticolinérgico, tá certo? Você tem uma certa... os estudos são meio conflitantes em relação à indicação do uso da atropina de forma rotineira na pediatria. Era uma droga amplamente difundida e aceita, né? Existia a recomendação de usar em todos os pacientes abaixo de 1 ano de idade para sequência rápida de intubação. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Porque a bradicardia tem várias causas, não só a questão do reflexo vasovagal. Pode ser pela indução, pelo efeito colateral de drogas, então a succinilcolina, fentanil e propofol. Ele pode evoluir com bradicardia depois de descompensação de um choque, de hipovolemia, e a própria hipoxemia, que é, na verdade, a principal causa na pediatria de bradicardia, a gente já viu isso, ela não vai resolver a questão da bradicardia causada pela hipoxemia. Então, a gente tem que saber o que é que a gente está fazendo. Então, a gente vai usar paciente porque está mal ventilado, e vai usar atropina para compensar uma bradicardia de uma queda de saturação, não adianta, tá certo? Então, o que é que a dose é 0,02 miligramas por quilo, tá? Ele tem um pico de ação em 2 a 4 minutos, não é tão rápido, mas dura até 6 horas como efeito. Tem como dose mínima a 0,4 ml, 0,1 miligrama, não fazendo dose menor do que essa, tá? A orientação anterior do PAUS era que você deveria usar a atropina nos casos de bloqueio atrioventricular ou pacientes que já tiveram a ocorrência de bradicardia com a laringoscopia, ou seja, efeito vasovagal. Você fez a laringoscopia, fez bradicardia, aí você vai pausar o seu procedimento, fazer a atropina e tratar essa bradicardia. A recomendação atual do último PAUS já é um pouco diferente. Ele diz que pode ser razoável o uso da atropina como pré-medicação para prevenir bradicardia quando houver maior risco da bradicardia. Por exemplo, quando você usa ou vai usar a succinilcolina. Tem aí também estudos mostrando que o uso da atropina provavelmente deve ser usada como medicamento de pré-intubação em crianças de até 8 anos, com choque séptico, hipovolemia ou administração de succinilcolina. Então, não tem um nível de evidência bom, são sugestões, são orientações nessas situações específicas, tá certo? E, por fim, a adrenalina, que é uma droga de resgate para os pacientes com instabilidade hemodinâmica, onde eu vou fazer uma dose que equivale a 10% da dose da parada cardíaca nos pacientes que estão apresentando aí instabilidade hemodinâmica como uma forma de resgate, tá certo? Que a gente chama de push dose. Então, essa diluição padrão aí de 1 ampola mais 19 de água, depois você redilui 1 ml dessa solução em 9 de água e faz o peso dividido por 5. Todas essas doses estão naquele esqueminha que eu fiz, que a Alexandre já colocou no grupo, tá? Para facilitar a vida da gente. Em relação às complicações, a primeira delas, e mais frequente, né, assim, uma das mais frequentes, é a ocorrência de laringoespasmo, que é um reflexo de fechamento glótico, tá certo? Com estimulação do nervo laríngeo superior, que é um ramo do nervo vago. Então, como é que eu vou entender que está acontecendo o laringoespasmo? Você precisa desconfiar, porque você, na verdade, na grande maioria das vezes, não vai estar visualizando a ocorrência do laringoespasmo, certo? Como aqui no vídeo, você vê, ó, foi feito um estímulo e, ó, fechou a via aérea, só com estímulo direto. Aí, no caso de um tubo, de um vídeo fibroscópio, você veja que fecha e tem dificuldade e demora bastante
para a gente ter a abertura novamente do introito glótico. Então, a gente pode ter a visualização direta, já aconteceu comigo, certo? É desesperador, mas às vezes você já tirou seu laringoscópio porque a saturação caiu. Então, desconfie de um paciente que está sedado, que tenha tido essa via aérea manipulada, e aí você não conseguiu entubar o paciente e começou a apresentar queda de saturação com dificuldade dessa saturação voltar com a ventilação, certo? Então, opa, pode estar acontecendo de fato um laringoespasmo. Então, pode ser pela manipulação direta, pelo tubo, pelo laringoscópio, por secreção, por regurgitação, né, o conteúdo gástrico, infusão rápida da ketamina. Desconfiou, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma ventilação a 4 mãos, tá certo? Uma pessoa segura a máscara com duplo C, eleva a mandíbula do paciente, e outra pessoa vai utilizar o ambu, tá certo? Vai ventilar com o ambu. Então, aspirar secreções se necessário, ventilação a 4 mãos, aprofundar a sedação, e aí a escolha é o propofol, e usar o bloqueador neuromuscular, tá certo? Que é o grande tratamento, tá bom? Então, a gente antes tinha uma certa resistência de usar o bloqueador na pediatria. Você até percebe que anestesistas que fazem cirurgias de pediatria, os mais antigos, têm uma certa resistência, ficou uma coisa cultural. E a gente está tentando, com o passar do tempo, desmistificar o uso dos bloqueadores, porque você só tem vantagem. Então, mais uma vantagem aqui, você resolver o laringoespasmo. Então, algo do errado, aquela mnemônica do DOP, deslocamento do tubo, obstrução do tubo, pneumotórax e equipamento falho, tá certo? Só para a gente lembrar que a queda de saturação e bradicardia podem ter outras causas que não acho que a gente já conversou, tá certo? Pode ser o laringoespasmo, pode ser realmente o uso de medicações que favoreçam a bradicardia, pode ser, né, dificuldade na intubação, mas pode ser que seja deslocamento do tubo depois que você intubou, obstrução do tubo, pneumotórax e falha do equipamento na ventilação. Quando é que eu não vou sedar os pacientes? Somente em 2 situações. Nos pacientes que estão em parada cardiorrespiratória e nos neonatos ali de situações que acabaram de nascer na sala de parto. Então, você está autorizado a não usar nenhum tipo de sedativo para promover a intubação. Pacientes que estão aí quase em parada, os gaspeando, Glasgow 3, você pode administrar o bloqueador neuromuscular para facilitar a sua intubação. Não precisa de analgesia nem de hipnótico. Então, vamos lá, o uso do buge, né? Quando é que a gente tem indicação formal de utilizar o buge? O buge deve ser usado quando na classificação de Cormack-Lehane 2B ou 3, tá certo? Então, o nível 1 de Cormack é quando você ter a visão completa da glote. Nível 2, você vê uma parte da glote. Nível 3, você vê a epiglote. E nível 4, você não vê nada, tá certo? Então, quando você tem aí, ó, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2 de Cormack, nível 2B e nível 3. Quando você tem um 2B ou 3, é indicação formal de você fazer uso do buge, tá certo? Essas 2 situações. E como é que a gente faz? Você promove a laringoscopia direta, tá certo? E introduz a extremidade angulada do buge na fenda glótica, utilizando como um trilho para a passagem do tubo. Eu preciso sempre de um auxiliar para fazer a utilização do buge, tá certo? Esse buge precisa estar testado no sentido de saber o tamanho ideal para o meu tubo passar por fora do buge.
tá? E aí pede-se para um auxiliar tanto passar o tubo e depois segurar o buge para que você introduza o seu tubo, tá certo? Se você tiver dificuldade em introduzir o seu buge, você faz uma angulação de 90 graus para ele conseguir passar ali pelo introito glótico, às vezes está batendo ali nas aritenoides ou mais profundamente na cricoide. Você percebe que a intubação foi correta pelo buge quando você tem um sinal do clique, ou seja, alguém colocando a mão na traqueia percebe a ocorrência de cliques, que é a passagem desse bujo pelos anéis traqueais. E tem um stop, você para não consegue introduzir mais, que é uma evidência do que você realmente introduziu na via aérea. Quando você introduz erroneamente no esôfago, você não tem esse stop, tá certo? Máscara laríngea, que é uma técnica de resgate, você vai usar a mão não dominante para estender a cabeça e vai usar a sua mão dominante para segurar a máscara e introduzi-la. Então, ao contrário da intubação, onde eu faço a extensão da cabeça com a mão direita, eu que sou destro, né, e faço a laringoscopia com a esquerda, com a máscara laríngea você vai fazer o inverso, tá certo? A mão dominante introduz, e aí com dois vetores de força, para baixo e para frente. Então, esse movimento de inserção até encontrar resistência, que ali significa que chegou onde eu quero chegar para fazer a ventilação indireta da via aérea. A gente insufla o ar, o CAF, com o que está descrito na própria máscara laríngea. Então, não precisa a gente decorar. Então, tem indicação pelo peso do paciente, o tamanho indicado pelo peso do paciente, e quantos ml de ar eu vou introduzir, eu vou insuflar o CAF. Tem basicamente dois tipos de máscaras laríngeas, a da primeira geração, que é mais simples, e a da segunda geração, que tem um canalzinho para aspiração gástrica, tá certo? Facilita muito. E o uso do vídeo laringoscópio. A gente tem algumas marcas que são indicadas para a pediatria, o AirTrack, o CMAC, o McGrath e o GlideScope, são mais utilizados na pediatria, tá certo? É uma técnica que vem sendo usada cada vez mais. Através da visualização indireta de uma câmera, ela nos permite uma intubação mais ergonômica, mais tranquila, mais fácil, mas depende de curva de aprendizado. Então, não adianta a gente querer mudar toda a técnica de intubação de forma radical, quando, na verdade, a gente precisa ser treinado, se habituar com o equipamento, né, ver suas desvantagens práticas, para ir usar de uma forma mais assertiva. Na pediatria, isso ainda é muito incipiente, a gente tem poucos estudos, e eu trouxe estudos aí da realidade de bloco cirúrgico utilizado por anestesistas experientes, onde você, de fato, teve uma boa qualidade aí, boas respostas ao uso do vídeo laringoscópio. Então, por exemplo, a intubação na primeira tentativa, o vídeo laringoscópio teve 95%, enquanto a visualização direta, a lâmina de laringoscópio habitual, teve 86%. Melhor visão da glote, 96,3% com vídeo laringoscópio, contra 64,3%. Trauma de via aérea, tem um P menor que 0,05, 0,02. Então, menos trauma de via aérea com vídeo laringoscópio, tá? Em relação a tempo de intubação e uso de outros dispositivos, né, de complicações, a gente não teve diferença estatística. E via aérea difícil, né? O que é via aérea difícil, né?
a gente tem confundido aí os termos via aérea difícil, falha de via aérea e falha de intubação. Via aérea difícil é quando você tem aqueles fatores de risco para a via aérea difícil, né? Então você consegue já prever uma via aérea difícil com uma boa anamnese, um bom exame físico, né? Ver antecedentes do paciente, observando malformações craniofaciais, tumores, traumas faciais, se ele já teve intubações frequentes, se tem história de estenose subglótica, de estridor, né? E fora a questão dos fatores para uma via aérea, a gente tem a questão da realização de uma técnica correta. Então, tudo que a gente viu até agora, se você respeitou essas etapas, respeitou o posicionamento, respeitou a correta laringoscopia, as doses das sequências de intubação, as medicações utilizadas de forma correta, a utilização de bloqueador neuromuscular, e aí você assim, mesmo assim, teve dificuldade em intubar, e aí considera-se uma pessoa experiente, né? Tem que ser, para a gente dizer que é uma via aérea difícil, e mesmo assim você teve dificuldade para intubar esse paciente, a gente, de fato, considera uma via aérea difícil. Via aérea falha exatamente quando você não respeita essas etapas, essas técnicas de medicações, de posicionamento, do uso do bloqueador, e aí tem dificuldade para intubar seu paciente. Mas a dificuldade não foi pela via aérea do paciente, mas sim por você não ter respeitado a técnica correta. E falha de intubação é quando eu faço mais de 3 tentativas, respeitando essas técnicas e por um profissional experiente, ou preciso de mais de 10 minutos para intubar um paciente, segundo a American Society of Anesthesiology. Então, a via é difícil, a gente pode prever com obesidade, com hipertrofia de amígdala, com a síndrome renal pela macroglossia, né, pescoço curto, mandíbula hipoplásica, com Pierre Robin, como Tietze-Kohlers, como mucopolissacaridose, a ocorrência de tumores, né, higroma cístico, a ocorrência de fenda palatina e a estenose subglótica, que aí, às vezes, a gente já tem essa informação de um paciente que necessita de uma nova intubação. Epiglotite, que é mais raro hoje em dia, principalmente a bacteriana, e o edema de glote por anafilaxia. Então, eu falhei a intubação, né? O que é que a gente vai fazer? Então, a gente tem, no máximo, o ideal é que a gente tente 3 vezes, tá? E sempre lembrar de mudar a estratégia entre essas tentativas de intubação. Não repetir a mesma coisa, a não ser que seja alguma situação específica, secreção, um sangramento, de repente você precisa aspirar, mas o posicionamento está correto, vamos otimizar esse posicionamento, né? Eu fiz o bloqueador, não fiz, vamos fazer. Eu realmente estou com minha sedação aprofundada, precisa repetir, você aprofunda novamente sua sedação, né? E aí, de repente, de uma tentativa para outra, você vai usar o burpe, vai usar essas manipulações laringes externas que você não tinha usado da primeira vez, e usar o buge, né? Na tentativa de melhorar aí a visualização, a passagem do tubo, tá certo? Então, mais uma tentativa de intubação somente se eu tiver uma saturação adequada acima de 95. É interessante sempre intubar em dupla, pelo menos, e sempre ter uma pessoa mais experiente em intubação. E ventilar adequadamente entre as tentativas, tá certo? O plano B já é outra situação, onde eu não consegui intubar, e aí vou para as tentativas finais de intubação. Então, eu vou tentar no máximo 2 vezes, se a saturação permitir, vou ventilar com máscara, para aumentar essa saturação entre as tentativas, e vou considerar máscara laríngea, tá certo? Tá bom? Então, eu tentei 3 vezes, mudei a estratégia entre as intubações, não consegui intubar, profissional experiente, estratégia mudada, uso do buge, eu vou ter que fazer uma terapia de resgate, que é o uso da máscara laríngea, que é uma situação em que eu vou deixar o paciente ventilando até que haja a possibilidade
de um centro mais especializado, o paciente vai ser transferido, eu estou no pré-hospitalar, eu estou numa emergenciazinha muito básica, eu não tenho as medicações ideais, os sedativos, não tenho bloqueador, você faz a máscara você faz a máscara laríngea para transferi-lo para um hospital que tenha esses equipamentos, tenha essas medicações, tenha um profissional mais experiente. Ou você vai levar, você já tem tudo isso, e a última etapa é exatamente você precisar de uma via aérea cirúrgica, tá certo? Depois dessa última tentativa aí, com tudo otimizado. Onde, em maiores de 8 anos, eu posso fazer a cricotireoidostomia por punção, e em menores de 8 anos, eu só tenho como alternativa a traqueostomia. Então, para finalizar aí, aquele pacientezinho lá da primeira aula, que tinha um desconforto respiratório bem importante, bem grave, um bronquiolite, que foi entubado com sucesso e usado o bloqueador neuromuscular, bem adaptado à ventilação. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês nessa questão, nesse tema tão importante, tão vital, né, que é a situação mais crítica da UTI, mais desafiadora na pediatria, tá certo? E diante do perfil de nossos pacientes, são bem graves, é bem importante a gente revisar, fazer a técnica correta, relembrar técnicas que a gente tem esquecido e detalhes que a gente tem esquecido. Esse é o fim. Ninguém está aqui para ensinar ninguém a entubar, mas principalmente revisar e atualizar a gente desses detalhes, tá certo? Vamos tentar aplicar ao máximo essas questões técnicas para que a gente tenha menos complicações para os nossos pacientezinhos, menos lesões de vias aéreas, menos necessidades de traqueostomia, principalmente em pacientes previamente rígidos, que isso não é comum, não era comum. Eu sei que houve uma mudança em relação ao perfil viral, principalmente do sistema respiratório pós-pandemia, mas a gente pode melhorar esse índice de complicações, de paradas, de sequelas e de lesões de vias aéreas com necessidade de traqueostomia, fazendo o protocolo de forma correta, tá certo? Com esses detalhezinhos aí que vão nos ajudar muito, tá bom?